Bom dia, sejam muito bem-vindas e bem-vindos, ouvintes da Rádio Educativa de Porá, a queridinha do Oeste Goiano. Estamos de volta com o programa Socializando. Bom dia, comunidade, trabalhadoras e trabalhadores, ouvintes da Rádio Educativa. Bom dia, professoras e professores. Bom dia, alunas e alunos. Bom dia à nossa assistente, que está aqui, Tatiele. Gerlânia não pôde vir hoje, mas recebo o nosso bom dia. Elas que são alunas do curso de Geografia da UEG de Porá e são as minhas monitoras aqui, a gente aprendendo junto toda quinta-feira. Eu sou Paula Junqueira, mãe, professora de Geografia da UEG de Porá e parceira do CEPI de Aplicação. Estou de volta todas as quintas, das 10 às 11 da manhã, para a gente conversar e aprender muito. Nosso Socializando é um programa vinculado ao projeto da Web Rádio CEPI de Aplicação, projeto articulado pela professora Alessandra Nunes. Um projeto de ensino que valoriza o conhecimento e a autonomia dos estudantes e vem despertando a autovalorização de toda a equipe escolar. É escola pública entregando ao público a sua prática social. Ligado aos projetos de extensão da UEG de Porá, Projeto Rede, Sociedade, Educação, Trabalho e Ensino de Geografia, e também ao projeto O Fortalecimento dos Conselhos Escolares e da Democracia Participativa na Escola Pública, o Socializando, com o entretenimento musical, compartilha temas diversos com convidadas e convidados sempre especiais. Assim, nosso objetivo semanal é ressaltar o papel da educação na construção de uma sociedade justa, participativa e solidária, bem como democratizar o conhecimento, fortalecendo a relação entre universidade, escola e comunidade. Lembrando aos ouvintes que a nossa programação está sendo transmitida simultaneamente pela internet, no site da Rádio Educativa, na minha rede social hoje, Tatiele, pelo Instagram, isso é novidade para mim. E a gravação será disponibilizada pelo YouTube no site do CEPI de Aplicação e da Web Rádio CEPI de Aplicação. Participem, mande suas dúvidas e sugestões pelo WhatsApp 64 8453 3086. E o tema para socializarmos nessa manhã será sobre as questões dos povos indígenas no Brasil. O que celebrar em 19 de abril? Vamos conversar sobre quem são estes povos atacados, mortos, silenciados, discriminados, mas dotados de uma riqueza cultural e ancestral, pouco ou nada conhecida por nós. Nós, que historicamente invadimos os territórios dos povos originários, dessa que terra que os colonizadores deram o nome de Brasil, há pouco mais de 500 anos atrás. E vamos destacar as normativas legais que amparam o direito à educação formal dos povos indígenas e que obriga as escolas a valorizar a história desses povos. Amanhã, 19 de abril, celebramos não mais o Dia do Índio, mas sim tomamos a data como um dia de refletir sobre todos os povos indígenas, sobre as suas lutas e buscamos também nessa data engajamento de todos aos direitos das várias etnias que ainda existem. Um dia para chamar a atenção dos governantes para que possam agir por meio de políticas públicas, mas sem repetir os preconceitos e modelos de agressão a esses povos, que já estavam aqui antes da chegada de Pedro Álvares Cabral, que a gente estuda todo ano na escola, E quem está aqui para falar desse tema é a professora mestra Maria Geralda de Almeida Moreira, professora do curso de História da UEG de Porá, engajada na educação sobre as questões dos povos indígenas. Bom dia, Maria Geralda. Prazer em receber em nosso programa, por compartilhar suas experiências e vivências junto com os ouvintes. Ouvintes que eu tenho certeza que têm muitos vínculos com esta ancestralidade desses povos em Goiás, mas às vezes nem pode imaginar, Bom dia, Maria Geralda. Que bom estar aqui com você. Bom dia, professora Paula. Bom dia aos ouvintes do Socializando. É sempre um prazer poder falar com as pessoas da região de Porá e da região, É um prazer estar aqui na Educativa e poder, de alguma forma, dialogar com as pessoas que nos ouvem sobre temas importantes para a nossa sociedade, que é efetivamente conhecer e respeitar as diferentes culturas e povos que fazem parte do nosso país. Bom, então, como a professora Paula falou, eu sou professora na Universidade Estadual de Goiás, sou professora do curso de História
vinculada, né, ao curso de História, no meu concurso, e trabalho com a temática indígena desde a graduação, né? Eu fiz minha graduação na Universidade Federal de Goiás, em Goiânia, e desde lá eu tenho me preocupado com essa questão, principalmente por causa da invisibilidade, né, e do desconhecimento que nós temos em relação a esses povos que fazem parte da nossa nacionalidade, né, da nossa identidade. Então, foi essa preocupação com esse nosso desconhecimento que me levou a pesquisar e a me debruçar sobre essa temática. E aí eu já vou perguntando, né, com toda essa história, com todo esse conhecimento, fala pra gente aqui, a gente deve chamar, né, já para começar, porque a gente traz aqui uma data específica, 19 de abril, se puder problematizar pra gente, mas de como a gente deve chamar? São índios, dia do índio, é dia dos povos originários, ou a nomenclatura melhor, né, são povos indígenas? Bom, Paula, eu até, quando a Paula me passou o tema, né, eu falei, Paula, eu prefiro povos indígenas a povos originários. Embora, na atualidade, nós temos alguns grupos falando de povos originários, inclusive a chamada da Rede Globo foi sobre povos originários, e alguma coisa assim. Mas quando nós nos voltamos para a literatura científica, do campo da história e da antropologia, sobre a questão indígena, nós vamos nos deparar com termos como povos indígenas ou indígenas, né? E essa nomenclatura, ela tem sido adotada a partir do final do século XX, a partir de uma reivindicação dos próprios povos indígenas e de uma releitura, de uma retomada, não uma retomada, mas de uma forma de entender a presença indígena a partir de um outro lugar, pela historiografia e pela própria antropologia. Então você rompe com a nomenclatura índio, porque ela está muito ligada à questão da dominação, à colonização, por um lado. Por outro, a nomenclatura índio, ela nos dá a entender que há uma homogeneidade, né? Que não há singularidades nesse universo de mais de 1 milhão de pessoas que atualmente se identificam como indígena, né? Ou seja, não nos dá conta da diversidade de mais de 300 etnias, de mais de 270 línguas. Então, assim, índio, ele foi amplamente utilizado como parte de um apagamento, né, dessa rica diversidade de povos e culturas, e a partir do final do século XX isso foi sendo reivindicado pelos povos indígenas, inclusive essa substituição. Mas também para falar por que eu prefiro, além da literatura acadêmica, por que eu prefiro o termo povos indígenas a povos originários, se nós formos olhar, atualmente nós temos uma presença muito grande dos povos indígenas nos espaços de mídia e nos espaços também que definem políticas para os povos indígenas, né? Então, se eu pegar a partir de 2022, quando a lei que estipulou o dia do índio, ela foi alterada, né? Quem fez essa alteração em 2022 foi a primeira deputada federal indígena, que foi a Joênia Wapichana. Em 2022, ela fez um projeto de lei para mudar a nomenclatura de dia do índio para dia dos povos indígenas, né? O ano passado, nós tivemos a eleição de mais 2 deputadas federais indígenas, né? Que é a Célia Chacriabá e a Sônia Guajajara. E a criação do Ministério dos Povos Indígenas foi uma discussão do governo, mas também em articulação direta com as representações indígenas. E não se criou um Ministério dos Povos Originários, se criou o Ministério dos Povos Indígenas, né? O ano passado também a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, ela passou a ser denominada Fundação Nacional dos Povos Indígenas, que atualmente é dirigida pela Joênia Wapichana, né? E esse ano nós tivemos uma mudança também importantíssima nesse movimento, que foi a mudança do nome do Museu do Índio, criado em 53, que é situado no Rio de Janeiro, o maior museu no Brasil do tema, e ele passou agora, a partir desse ano, ou do ano passado, a se chamar Museu dos Povos Indígenas. Então eu vejo o movimento muito mais de reforçar a nomenclatura povos indígenas do que a questão de povos originários. Não é que esteja errado, mas assim, se eu fosse falar em termos de unanimidade, nós temos aí uma unanimidade, né? Ou então poderíamos falar do acampamento Terra Livre, que é a maior reunião de povos indígenas do Brasil, que acontece a partir de segunda-feira em Brasília. Esse ano completa 20 anos, né? E também para a organização do movimento da ATL, é indígena ou povos indígenas.
Então, para além da literatura acadêmica, né, eu achei interessante trazer esses elementos visíveis para a gente pensar, então, que, na verdade, há, sim, uma busca muito mais de reforçar que eles são povos indígenas, e aí várias literaturas produzidas por indígenas reforçam isso, como eu até trouxe esse livro que eu amo, que é do Daniel Mundurucando, no qual ele vai dizer, olha, vamos tratar de povos indígenas, porque quando você fala de povos, você está falando de um grupo de pessoas que são autônomos, independentes, com identidade, cultura. Quando você fala índio, é meio que existe um índio, né? Não existe a diversidade, existe a singularidade numa diversidade de 300 povos. Então, ele vai dizer, ó, vamos usar a nomenclatura em povos, porque povos dá essa ideia de autonomia cultural. Não é autonomia em relação ao Estado brasileiro, as pessoas têm um pouco dessa dificuldade, né? Mas é autonomia em relação à identidade, à cultura, né? A forma de entender o mundo. Então, povos indígenas, a partir da minha leitura, é ainda uma nomenclatura interessante, porque ela nos dá essa noção de uma diversidade de identidades, de culturas, de cosmologias, de experiências de vida, né? Que de alguma forma comporta essa diversidade que nós temos. E só para fechar, eu acho que é muito importante, quando nós estamos falando então de povos indígenas, tem o Eduardo Viveiro de Castro, né, que é um grande antropólogo brasileiro. Ele fez o prefácio da obra importantíssima do Davi Copenau e do Bruce Albert, né, que é A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami. E lá nesse prefácio dessa obra, que é considerada uma obra já por ele do século, né, porque é a primeira, sim, obra de um xamã, né, no qual ele traz toda essa cosmologia, a visão de mundo e espiritual e etc. do povo Yanomami para a sociedade não indígena. E lá também o termo povos indígenas também é bem empregado, né? Então eu acredito que nós temos aí muito mais importante, talvez, do que essa questão né? É entender, não é mais índio, né? Primeiro ponto, é indígena, ou povos indígenas, sempre no plural, né? Que a própria lei vem para reforçar isso, não é dia do índio mais, é dia dos povos indígenas, né? Que é uma luta histórica dos povos indígenas. Olha, nós não somos nós somos centenas, né? Centenas de identidades, centenas de culturas, e quando eu falo centenas mesmo, são mais de 300 povos, mais de 200 línguas. Então, é uma diversidade muito grande que não cabe dentro do termo índio, né? E também é um movimento de você promover um processo de, não gosto muito dessa palavra, mas acho que vai ficar melhor para a pessoa entender, é descolonizar a forma de você, né, tratar esses povos. Eu gosto mais da palavra decolonialidade, mas ela é mais complexa. Então, acho que descolonizar, no sentido de você substituir termos que são da perspectiva colonizadora, de dominação, para termos que são mais, que valorizem mais, né, essa perspectiva de autonomia dos povos, né? E eu acho, e nesse processo, a nomenclatura povos indígenas, ela é que mais atende à reivindicação desses povos, né? No sentido de que nós reconheçamos eles a partir da sua diversidade, né, enquanto etnias, e também a singularidade, para não dizer, olha, os povos indígenas são todos iguais. Não, são povos indígenas com identidades e perspectivas de mundo totalmente distintas. Maria Geralda, a gente fica pensando, né? Eu gosto muito de datas. Tem hora que eu sempre falo em sala de aula, como professora do curso de Geografia, que meu pezinho e tem alguma coisa lá dentro de mim que também acho que tinha que ter feito história. Porque os marcos históricos, as datas, para mim, elas representam muito um ponto de partida com reflexão. E quando a gente cria, a gente enquanto sociedade, né, tem um determinado momento, tem uma lei, né, depois se você souber um número da data específica, quando foi, bacana, senão não tem problema. Mas 19 de abril, dia do índio, dá uma sensação, para quem nos ouve, né, dá uma sensação que alguém bonzinho foi lá e falou assim, não, vamos fazer um dia para fazer, mostrar que a gente foi bonzinho com esse povo, com esses povos, né, que estavam aqui, e coloca todo mundo no caldeirão e vira uma pessoa só, né? Então cria uma sensação
assim como os santos na Igreja Católica tem uma data específica no calendário e todo mundo vai e faz a reverência para aquele santo, as datas, né, no calendário oficial do Brasil, por exemplo, específico para a comemoração do Dia do Índio, cria essa sensação também de colocar algo no altar e depois que foi massacrado, né, depois que foi hostilizado, mas também cria a sensação de que quem nos colonizou, quem nos oprimiu, quem oprimiu essa terra, quem chegou aqui e desconstruiu as culturas que aqui já estavam, né, fica como bonzinho nessa história. Criou até uma data para fazer essa referência, né? E isso é muito marcado no Brasil. Então, por exemplo, a gente pega o dia de Tiradentes, do mesmo jeito tem a figura do herói, né? A gente pega o dia do índio, tem essa figura. A gente pega o 13 de maio como o dia marco da abolição da escravatura, né? E ficam esses marcos como se só aquele dia a gente devesse refletir e como que quem, ou as circunstâncias que criaram essas datas, há um reconhecimento, né? E aí eu vou até te perguntar, né? Em que momento de verdade em que há a necessidade do reconhecimento dos povos indígenas, né? Em que o povo brasileiro, né, que se constitui na sua coletividade, passou a pensar, repensar esta data? Em que momento que houve essa mudança de chave na sociedade brasileira? Bom, Paulo, a data exata da criação do Dia do Índio eu não me recordo, mas foi os anos 40, foi durante o período Vargas, né? E os anos 40 até o final do século XX quase, nós temos ainda no Brasil, não só enquanto sociedade, mas enquanto academia, também pensando a questão indígena a partir da chamada tese de extinção, que o João Monteiro, né, um grande historiador da Unicamp, ele vai criar essa nomenclatura, a tese da extinção, porque partia da ideia de que os povos indígenas eram povos em vias de extinção, ou seja, o futuro deles estava cabalmente ligado à ideia de que eles ou seriam assimilados pela sociedade brasileira e se tornariam então brasileiros, partindo da ideia de que eles não são, ou seriam dizimados pelas frentes de expansão econômica, que cada vez mais se colocava, né, para além da região sul, sudeste do nosso país. Faroeste, né? Então, essa compreensão, ela vai marcar não só as políticas públicas, mas a própria produção acadêmica, né, no sentido de que, para os povos indígenas, não havia futuro, né, a chamada tese da extinção. Então, essa lei é criada nesse contexto, mas era uma lei criada para, de certa forma, construir um momento de comemorar, né, esse elemento que teria uma participação na constituição da sociedade brasileira, partindo da ideia de que esses povos já não estavam mais presentes, né? Também porque você está num contexto em que a ideia de uma cultura indígena pura e originária, ela era o que prevalecia. Então, povos que de alguma forma ainda estavam ali presentes reivindicando direitos não eram muito mais indígenas, né? Como se fosse possível ser mais ou menos, né, pertencente a um povo, a uma cultura, né? E aí, a partir desse contexto, o 19 de abril ele passa a ser muito mais um momento de fazer memória a um povo do passado. Tanto que quando você vai observar, inclusive nos livros didáticos, os povos indígenas estão muito relacionados ao nosso passado e não ao nosso presente, o que constrói uma ideia de que eles são povos do passado e não estão presentes na sociedade brasileira atual. Por outro lado, também o 19 de abril se tornou um espaço para folclorizar, né, a identidade dos povos indígenas, e esse movimento de folclorizar, ele acaba estereotipando ainda mais, né, a identidade de um povo. Então você vai ali no 19 de abril, você sempre se preocupa com uma pintura no rosto, um cocar, uma peninha para simbolizar o cocar, como se isso fosse a representação da identidade, né, e da cultura dos povos dos povos indígenas ou povos originários. Mas na verdade é muito mais um movimento negativo, porque você reforça a ideia de que os povos indígenas são aquilo, né? Reduz-se aquilo, quando na verdade você poderia trabalhar numa perspectiva de valorização dessa diversidade e principalmente da luta para as pessoas entenderem que os povos indígenas se fazem presentes na atualidade. Então o 19 de abril se tornou um momento de não de reforçar a presença, a importância, a memória, a questão da presença dos indígenas na sociedade brasileira atual, mas muito mais de
de valorizar algo do passado que existiu, né, e que em algum momento, em alguma circunstância, em alguma medida contribuiu com a nossa sociedade. Então isso é extremamente perverso, porque você valoriza os povos indígenas do passado na medida que você nega a existência dos povos indígenas da atualidade, né? Então é muito fácil as pessoas falarem, existiu índio em Porá, existiu índio em Goiás, por que é caipônia, porque tinha indígena, por que é caiapó, tal. As pessoas fazem memória ao passado e conseguem relacionar com os povos indígenas. Mas quando vem para o presente, não. Porque é como se que essa questão da presença deles se reduzisse, né, ao nosso passado e não estivesse presente na atualidade. Aí as pessoas falam, então parece que tem índio. Parece índio, mas não é índio. Essa ideia de que então o índio ele precisa estar dentro de um contexto, de uma categoria. Congelado no passado, né? Para que nós pudéssemos entendê-los como indígenas, né? Eles precisam se encaixar nos nossos estereótipos, né? Na nossa perspectiva do que é indígena. Então, o 19 de abril ele teve muito esse papel, né? Infelizmente, foi um papel muito de reforçar estereótipos, né? Quando você, ao invés de pegar uma etnia e trabalhar com os alunos, essa etnia onde ela está, sua língua, né, seus costumes, suas tradições de grafismo, se é um povo indígena ligado à cultura com a plumária, com a arte plumária, ou se é um povo indígena ligado com a produção de cerâmica ou do artesanato ligado a cestarias, e você vai e trata como se fosse o indígena, um aspecto, né, que na verdade é estilizado. Eu tenho até um professor da Universidade Federal de Goiás, o professor Leandro Mendes. Ele é professor pesquisador da área indígena, e ele sempre falava assim, eu queria muito que no dia do índio, os professores me falassem qual que é a relação daqueles 2 tracinhos no rosto e aquelas peninhas na cabeça, qual que é a relação dela com os povos indígenas. Ou o povo indígena usa aquele elemento que eles utilizam, né? Porque se a gente for fazer um apanhado, nenhum povo indígena utiliza aquele grafismo, né? Porque o grafismo, que é aquele tracinho que a gente coloca, para falar mais a pintura, né, no rosto, chama de grafismo, ela é um elemento de identificação, de distinção de identidade. Então, cada povo faz um traço diferente, né? Não existe um traço que é característico de todos os povos. Talvez pudéssemos dizer que todos os povos usam vermelho, preto, né, como matéria base. E interessante, quando a gente vai observar, você falando assim, rememorando, geralmente aparece até nas escolas, eu vejo na minha lembrança mais o azul e o vermelho, né? Aquela tinta guache, que aí dá outra discussão, né? Porque tem até a leitura do Brasil de povos indígenas, dos povos indígenas da América do Norte, Estados Unidos, né? E aí vincula uma ideia a outra, essa sensação, né? Que são as cores de lá, a partir daquele povo de lá, e traz isso pra cá e vira todo mundo uma grande sopa e que não vai representar a nossa cultura, né? A origem das diferentes culturas do nosso povo que constitui esse povo brasileiro. Sim, com certeza, né? Então é importante nós problematizarmos. Primeiro, problematizarmos a questão, né, que agora a lei já contribui, que não é dia do índio, é dia dos povos indígenas. Segundo a nossa própria prática histórica de sala de aula, de educação, de tratar a temática indígena a partir desses elementos que reforçam negativamente a identidade, né, desses povos. Então é importante fazer, eu acho que o 19 de abril tem que ser um dia de fazer memória, a luta, sim, né, desses povos. Lembrar que eram mais de 1000 etnias e hoje temos 300, para a gente poder entender que houve e continua acontecendo a dizimação, né? Já diz o Ailton Krenak, o eterno retorno do encontro, entre aspas, porque ele vai dizer 1500 está acontecendo hoje para alguns povos indígenas que estão sendo dizimados, né, na nossa Amazônia, sem que nós, que às vezes nos alarmamos com a violência praticada no século XVI, nos demos conta, né? Então, povos indígenas estão sendo extintos, povos indígenas que são isolados, que agora, em alguma medida, estão sendo obrigados a vivenciar o 1500 dele, nesse momento, né? Então, entender isso também. E, por outro lado, eu acredito que nós temos que usar o 19 de abril para poder conhecer efetivamente, né, a história e a cultura, mas não dos povos indígenas, do indígena,
mas do Axaninca, do Yanomami, do Chavante, do Carajá, né? Quando a gente faz isso, a gente não tem como errar. Porque como que eu vou falar que os Carajá de Aroanã têm a mesma pintura dos Yanomami de Roraima? Impossível, né? Então, acho que esse é um ponto-chave. E tem muita coisa para a gente conversar, nós vamos discutir e explorar isso mais com a professora Maria Geralda. Aos que chegaram agora e nos ouvem, estamos aqui na Rádio Educativa com o programa Socializando, né? Um programa que é em parceria com os projetos da Web Rádio CP de Aplicação e os projetos de extensão do curso de Geografia da UEG de Porá. Já são 10 horas e 28 minutos e para a gente encerrar o primeiro bloco da nossa atividade de hoje e contextualizar as questões dos povos indígenas no Brasil, nossa primeira música que vamos passar é uma música para apresentar para nós os impactos da invasão das terras indígenas e do silenciamento dessas culturas, né? Como disse a professora Maria Geralda. Ouçam agora Índios do Brasil, de David Assayag. E já a gente volta com a professora Maria Geralda para conversar mais conosco. A música interpretada por David Assayag, que é uma homenagem à cultura e à resistência dos povos indígenas do Brasil. Através de uma letra poética e repleta de referências culturais, a canção destaca a conexão profunda entre os indígenas e a natureza, bem como a luta contínua contra a exploração e o desrespeito às suas terras e tradições. E está aqui comigo a professora Maria Geralda. E eu vou perguntar para ela, né, o que mais a gente pode dizer aos ouvintes sobre esse dia 19 de abril e depois de ouvir essa música, né? O que a música tem a nos dizer, professora? Bom, primeiro eu acho que é importante a gente saber que essa música do David Assayag, ela foi construída por um grande festival que acontece na região amazônica, que é o Festival de Parintins, né? E especificamente ela foi produzida para representar o boi garantido no ano de 2007. Daí esse ritmo diferente, né, do que nós estamos costumeiramente aqui na região, costumamos ouvir aqui na região centro-oeste. E aí eu gostaria de começar problematizando o título dessa música, embora eu goste muito da letra, da poesia, mas eu acho que é importante porque é Índios do Brasil. E nós estamos falando que índio é um termo que reforça estereótipos, né? E ele, ao mesmo tempo, ele é um termo proveniente da colonização, né? E ele é um termo que historicamente tem sido problematizado e substituído por indígenas ou povos indígenas, inclusive pela literatura acadêmica. E essa mudança, né, em relação ao termo, ela acontece a partir do final do século XX na academia, mas essa mudança ela ainda não chegou junto à sociedade de forma geral. Então a gente vai encontrar, né, nomes como da música, que é Índios no Brasil. Só que ela é muito interessante, essa música, para além desse aspecto, porque nós estamos falando aqui que o Dia dos Povos Indígenas, que não deveria ser trabalhado, a questão indígena só no Dia dos Povos Indígenas, mas deveria ser trabalhado o ano inteiro, até porque no currículo, né, nós temos no currículo da educação básica várias expectativas de aprendizagem que abordam essa questão, não só no mês de abril, mas ao longo do currículo, né, eu já tenho dado uma olhada e você tem essa presença de várias expectativas de aprendizagem, várias habilidades que necessariamente tratam dessa questão em vários momentos da nossa história. E também temos a Lei 11.645 de 2008, que também tornou obrigatório o ensino de história e cultura indígena na educação básica. E não é só no dia dos povos indígenas, mas é no decorrer do ano letivo, né? Infelizmente, nós ainda temos essa abordagem muito pontual. Mas, assim, voltando à música do David Assayag, primeiro, eu acho que essa questão que a professora Paula coloca é importante. A música faz uma denúncia, né, desse processo de violação dos espaços, dos territórios dos povos indígenas. Quando ele fala, né, caiu o invasor no meu território sagrado, pisou, né? E ali, então, né, você tem o início desse processo de usurpação do território e destruição das culturas. Mas, para além desse aspecto da luta, eu gosto eu acho muito interessante essa música por causa da possibilidade de se trabalhar com a diversidade de etnias, né, de culturas e com a singularidade de cada uma dessas etnias, né? E aí eu destaquei aqui um trechinho da música que ele fala assim, em relação a Zarabatana, Macu, o Arco Munduruku e o Manto Tupinambá.
ele cita várias etnias indígenas nessa música. Eu acho que é assim, se o professor se apropria dessa música para trabalhar em sala, ele necessariamente vai ter que passar por uma diversidade de etnias no Brasil, que existem no Brasil, né? E aí, por exemplo, se, o povo Mapu está em qual região do nosso país? O povo Munduruku em qual região? Né? O Tupinambá em qual região? Quais são as questões que perpassam esses povos? Então, é uma música provocativa, no sentido de nos convidar a estudar cada etnia a partir da sua singularidade, né? Não foi aleatório que ele escolhe falar da zarabatana do povo Mapu e do arco do povo Munduruku, porque são povos que se destacam, por exemplo, no caso do Munduruku, com a destreza no uso do arco e da flecha, seja para caça ou para pesca, né? Não foi à toa que ele escolheu o manto para falar do povo Tupinambá como elemento que representa o povo Tupinambá, porque o manto ele é um elemento da cultura específica do povo Tupinambá, né? Que é, por sinal, muito lindo, que é confeccionado com penas de um pássaro vermelho, que agora eu não me lembro, recordo o nome, e é um manto usado em rituais, né? Um manto que cobre todo o adubo, né? Então, é um enorme manto. Então, olha só, não tem como eu falar, então, do manto como um elemento dos indígenas, né? O manto é do povo Tupinambá, faz parte da cultura do povo Tupinambá. Vou te interromper um pouquinho, só fiquei curiosa. Recentemente saiu uma reportagem, acho que no Fantástico, né? Falando de um manto que estava num país, não Na lembro, Dinamarca. É desse povo, é do povo Tupinambá, quer dizer, levaram como ornamento para lá, né, para ser exposição, e que é uma forma de troféu também, né, de ter dominado aquele povo, ter trago algo que representa aquele povo dominado, tratando como até com a animalidade, né, do povo. Historicamente foi tratado assim e continua sendo tratado. Então, não tô doida não, é isso mesmo, né? Isso. Então, o manto, ele tinha apenas dois mantos no mundo. Um estava na Dinamarca, no Museu da Dinamarca, o outro no outro país que eu não me recordo. E aí os povos, né, que são descendentes dos Tupinambá, os povos indígenas, eles entraram com um recurso que demorou décadas, e agora eles conseguiram reaver o manto, né, e ele foi trazido novamente para o Brasil, né, porque é algo que não é só da cultura material, é algo que faz parte da espiritualidade, dos rituais sagrados desse povo, né. Então, a minha escolha, né, na verdade, por essa música, embora eu entenda que trabalhar com músicas assim, que tratam da temática indígena, na maioria das vezes você tem que problematizar, né? Inclusive músicas clássicas como Índio do Brasil, né? Brincar de Índio, ou então tem uma da Cássia Eller, né? Não, Cássia Eller não, a que faleceu agora recente, a Ovelha Negra. É Cássia Eller. Não, ela faleceu recente. Agora, eu preciso anotar tudo, gente, porque eu esqueci o nome. E eu ouvi a música dela, né? Falando, a gente precisa problematizar até esses clássicos, porque todo dia era dia de índio, né? Aquela ideia do índio, que o índio fica todo dia na rede, né? Então, assim, essa ideia de que, ou seja, reforça a ideia de que o índio não faz nada, né? Ele tá todo sempre... dia de índio, acho que é da Dave Consuelo, ela janta, não é? Então, agora eu devia ter notado, porque agora eu não me lembro Mas é bom que vai para o nosso acervo. As autoras. E isso é interessante porque as pessoas, né? Rita Lee, acho que é a Rita Lee que tem uma também. É verdade, não, é assim, acho que eu estou enganada aqui. Então, assim, eu acho que tem essa questão mesmo de ter que problematizar as músicas, né? Inclusive as mais clássicas, porque elas trazem, às vezes, sutilmente, elementos que reforçam essas ideias que nós temos coletivamente, de que o índio é preguiçoso, de que o índio não trabalha, porque se todo dia é dia de índio, quer dizer que todo dia é dia de não fazer nada, né? Ou então brincadeira de índio, né? Ou então programa de índio, né? Então sempre nessa ideia de uma perspectiva negativa, né? Quando você fala assim, vou fazer um programa de índio, é um programa não muito agradável, né? Vou fazer um programa de índio. Então é importante problematizar essas canções que nós levamos para a sala de aula, porque ela representa, elas na verdade são, né, resultados de uma compreensão social, né? O artista, quando ele produz uma poesia que depois é musicada, ele não faz isso a partir da sua memória
individual, somente individual, mas é a partir de uma experiência coletiva que ele tem, ele vai se apropriando daquelas experiências e constrói aquela letra, né, aquela poesia. E a mesma coisa acontece em relação a qualquer povo que você vá se propor a construir uma letra, uma poesia, e em relação aos povos indígenas também. Então, problematizar sempre é importante, para a gente não reforçar esses elementos que já estão muito carregados, né, em relação aos povos indígenas, que é a ideia de uma singularidade, de povos às vezes ainda violentos, de povos não adeptos ao trabalho, né? E são construções, né, Maria Geralda, esse tipo de estereótipo, eles são intencionais. Porque se o povo é preguiçoso, né, se constrói a ideia que eles são violentos, se constrói a ideia de que estão ocupando terra e as terras têm que ser produtivas, isso automaticamente também legitima na cabeça do povo, né, que não é o povo nenhum, né, que está ligado à cultura, a diferentes tipos de culturas indígenas, legitima a ocupação dessas terras, legitima o outro matou, né, uma determinada cultura, mas é porque essa cultura atacou primeiro. Então, a construção, o uso da arte, o uso da música, o uso dos filmes, né, como nos mostra, nos conta a história, é para construir estes consensos de ocupação, de legitimação, de exploração, e educa-se mal, é óbvio, né, com conhecimento que não é verídico, mas é para quem é necessário, para quem está no poder. Eu queria destacar aqui a fala da Maria Geralda, que ela ressalta, né, eu vou chamar mais do que, a Paula falando, mais do que, no meu entendimento, destacar a diversidade, é destacar que há desigualdades. A gente tem que respeitar estas desigualdades, estas diferenças, que são as diferenças que nos constituem, né? E entre essas nações indígenas, posso falar nações indígenas? Nações não é muito legal, porque você gera a ideia de que seriam nações dentro de uma nação, entendeu? Por isso da ideia de povos. Povos compõem uma nação. Certo, então, muito bem, até me ajuda na geografia aqui. E o que é mais interessante é que toda essa mudança de pensar e refletir sobre o significado das palavras, o significado dos contextos, é que o resultado apareceu em 12 anos. Eu, acompanhando os dados do IBGE, em 2010, a quantidade de pessoas que se declararam indígenas, né, era de quase 870 mil pessoas. Né? E são dados oficiais aí do IBGE, se estiver errado, me corrija aqui também, Maria Geralda. E em 2022, esse número foi quase 100% maior, foi 88% maior, ou seja, deu uma média aí de 1.300.000, acho que é isso mesmo, né? Que se declaram, segundo o IBGE. Aí a gente fica pensando, nasceu, mas, né, dobrou a população? É porque dobrou, as pessoas compreenderam a necessidade de ressaltar a origem da sua identidade. Bom, Paula, esse dado é interessante, e se você fosse pegar também o número de etnias, você vai ver que também houve uma mudança, né? Nós tínhamos um número menor de etnias aí no final do século XX, e adentrando ao século XXI nós vamos ter um aumento significativo de etnias. Isso tem a ver com o processo histórico de violência sofrida por esses povos, que fizeram com que muitos, visando ou buscando de alguma forma minimizar esse processo violento em relação às suas pessoas, às suas subjetividades, à sua identidade, passaram a negar, não só enquanto indivíduo indígena, mas enquanto etnia, né? Então nós vamos ter etnia inteira que não vão assumir essa identidade, que vão negar essa identidade em função da violência, do racismo, porque às vezes a gente pensa que o racismo ele afeta só um grupo, não. Os povos indígenas historicamente foram os primeiros e continuam alvos do racismo, porque o racismo nada mais é do que um processo de violência no qual você inferioriza um povo, um grupo, um indivíduo em relação ao outro, né? E quem primeiro nessas terras foram violentados em função de serem considerados inferiores foram os povos indígenas, né? Não é à toa que na literatura do século XVI, XVII, XVIII e até XIX você vai encontrar ali a ideia de bárbaros, selvícolas, né, para se referir a esses povos, ou seja, povos que não eram menos humanos, né, mais primitivos e etc. Então, o que acontece? E esse movimento de violação dessa identidade, de não reconhecimento, fez com que muitas pessoas, visando às vezes meio que tentar não sofrer essa carga violenta da sociedade, do Estado, eles passaram a negar essa identidade. E essa negação, às vezes, não era só individual, era coletiva, né?
isso levou a vários povos, inclusive, a perder a sua própria língua, porque falar na língua, que não era considerado língua, era considerado gíria, né? Era algo negativo, né? Então, falar na língua era algo que denotava que ele era indígena. Então, falar o português era um movimento que eles ansiavam para, né, se inserir nessa sociedade e ser menos violentados. Isso explica por que hoje nós, em partes, né? Por outro lado, é claro que nós temos, a partir do final do século XX, reconhecimento de direitos desses povos, e reconhecimento de direitos à terra, à educação e etc., também favorece a ampliação de número de pessoas, né? Maior número de nascimentos, maior qualidade de vida das pessoas. Isso também favorece o aumento do número da demografia. Mas também há um movimento muito grande de retomada de uma identidade negada durante muito tempo, né? De uma identidade individual e coletiva. Então, você passa de um número muito pequeno para um número significativo nesse último censo, não só de pessoas, mas de etnias, né? E vão surgindo, né? Tanto passa rápido, Maria Geralda, nós já aqui no meu relógio são 10h47, a gente finaliza daqui a 11 horas, mas tem duas músicas que, se der tempo, nós vamos passar. Mais uma em específico, nós vamos passar agora, né? Porque vai discutir sobre isso, sobre essa resistência, esse ressurgimento de forças desse povo. Então vamos agora, para fechar esse bloco, né? Escutar mais uma música que faz a gente pensar sobre essa relação agressiva que historicamente a gente teve em relação aos diferentes povos indígenas, né? Vamos ouvir Mãos Vermelhas, de Cauê Guajajara, de 2020. Criada e interpretada por uma indígena, uma cantora maranhense, indígena de etnia Guajajara, mas que vive nas periferias do Rio de Janeiro hoje. Fique com a canção Mãos Vermelhas e vamos pensar um pouquinho sobre a luta diária e centenária desses povos que estão sendo engolidos pela expansão do agronegócio e pela destruição da natureza. Música, ouvintes, Mãos Vermelhas, de Cauê Guajajara, é forte, né? Ela traz temas como representatividade, preservação ambiental, identidade cultural, opressão e amor à ancestralidade. É uma música que a SEDUC tem estimulado os professores a trabalhar este mês de consciência indígena nas escolas. Só que esse bloco agora está curtinho, eu vou deixar para a professora Maria Geralda trazer mais informações. A gente tem mais uma música, né, que a professora Maria Geralda vai nos ajudar a compreender e problematizar. Fale para nós, Maria Geralda. Bom, eu acho que essa música da Cauê, ela nos ajuda a trabalhar uma questão bastante importante. Indígenas em contextos urbanos, né? Esses indígenas que estão em contextos urbanos não são indígenas? Porque temos essa percepção também. Por que eles estão lá nos centros urbanos? Né? Foi uma escolha ou foi uma imposição da expansão, né, do capital sobre os seus territórios? Então, eu acho que quando trabalhamos com essas músicas, precisamos problematizar. Onde está o povo Guajajara? Quais as condições do povo Guajajara em termos de território? Né? Eu acho que isso explica bastante o porquê da letra e da música. Então, eu acho que entender essa violência sofrida pelos indígenas em função das frentes de expansão econômica, né, no nosso território é muito importante para entender esse movimento. Mas também essa música nos ajuda a trabalhar a importância do território para os povos indígenas, porque o território para eles não é só um espaço de obtenção da alimentação, né, é um espaço de experiência espiritual, né, é um espaço na qual está assentada a cultura, a identidade, a cosmovisão desses povos. Então, para além das críticas que ela tece a esse modelo econômico, né, que não respeita aí não aos povos tradicionais, e aí eu usei povos tradicionais especificamente para falar que não é só os indígenas, né, esse modelo econômico ele passa por cima de todos os povos tradicionais, seja ele indígena ou não. Então, a música é uma crítica a esse movimento, mas para a gente problematizar, né, que a identidade indígena ela não está necessariamente em função do lugar que o indivíduo ocupa, mas também é um sentimento muito mais de pertença, né, para a gente entender que eles estão ali no centro urbano, mas continuam sendo indígenas. E nessa problematização, em 2024 agora, a gente também teve uma música, né, um samba enredo, na Sapucaí, né, do Salgueiro, né, eu acho que a professora Maria Geralda, ela traz aqui algumas informações. Como que é a música? Você tem o nome? A gente vai passar ela aqui. Chama Rutucara. Né? O que é Rutucara? A Rutucara, segundo os Yanomamis, é o céu que desabou nos primeiros tempos, né? E virou a terra-floresta. E essa terra-floresta é a que nós habitamos, né? A terra-floresta é habitada por seres visíveis e invisíveis.
essa terra-floresta criada, segundo eles, por Omama, né? O demiurgo, o maior da cultura Yanomami. E essa terra-floresta, né, que Omama criou, ela que ele chama, que vai dizer que essa terra-floresta, ela é importante para a manutenção da vida. Pode falar. Bom, então, essa música, ela foi construída pelo Salgueiro, tendo a presença do Davi Yanomami Copenal, que é o xamã Yanomami, para poder pensar a música. E ele falou, olha, eu não quero uma música que denuncie só a violência e o que nós estamos sofrendo, a questão da fome, né, da miséria, que foi muito noticiado. Eu quero uma música que também trate da nossa cultura, da riqueza da nossa cultura, né? E aí ele vai dizer, olha, eu quero também uma música que faça uma crítica bastante contundente ao povo midiático, né, que transforma as condições desumanas em postes, né, mas não se dispõe a conhecer e respeitar e garantir os direitos dos povos indígenas. Ele vai dizer, ocorre uma mediatização do caos, mas não existe coletivamente uma predisposição em garantir condições dignas, garantir o direito de escolha e continuar vivendo segundo o modelo tradicional, sendo respeitados como cidadãos brasileiros que somos, né? E aí eu destaquei aqui um trechinho da música que não sei se vai dar para passar, mas se passar vocês vão ouvir. Ele vai dizer assim, na música diz, você deslembrar do povo Yanomami em 19 de abril, mas nem sabe o meu nome e sorriu da minha fome. Quando o medo me partiu, você quer me ouvir cantar em Yanomami para postar no seu perfil, né? Ou seja, então, é muito forte isso daqui. Ele está fazendo uma crítica ao 19 de abril, a gente só lembra deles no 19 de abril. E na maioria das vezes se lembra, não de quem eles são, da sua beleza cultural, da sua riqueza da cultura, da importância da terra-floresta, mas queremos apenas posts nas nossas redes sociais, né, dessa cultura estilizada. Então, eu acho bastante interessante, embora seja um samba enredo, né, às vezes as pessoas não têm muito costume de ouvir, mas ela, se você olhar a letra, ela é extremamente carregada, né, de denúncia, mas também de cultura, né, desse povo Yanomami. Bom, Maria Geralda, que bom ouvi-la aqui. A gente passa tão rápido, né? Uma hora significa que a gente vai ter mais outros programas para poder falar, né? E podemos continuar essas atividades na UEG. Mas o programa está terminando, né? Antes de eu passar a palavra para você se despedir, eu quero lembrar, para a valorização da nossa cultura, não vamos falar não é a questão dos povos indígenas, mas é valorizar a nossa cultura. Sexta-feira, dia 20 de abril, agora, no Caverna, né, vai ter um show da Érica Ribeiro, aquela nossa iporaense aqui que participou do The Voice. Acho que as pessoas, né, em relação à mídia vão conhecê-la, vão lembrá-la, né? Vai realizar um show gratuito lá no Caverna. Adquirir o ingresso, tá no site, né? Acho que Maria Geralda disse que tinha, não sei se você tem essa informação aí também, Maria Geralda, mas se não, a gente pode buscar, né? Colocar show da Érica Ribeiro e Iporá. Buscar o ingresso no site. Para você imprimir, para você poder entrar e ouvir música boa, música brasileira, música de iporaense, porque também ela vai fazer canção solo, e o show chama-se Afrodisíaca, né? Então a gente fica muito feliz de receber aqui na nossa terra, né? Porque eu já considero como nossa Iporá, cantora aqui da nossa região. Maria Geralda, últimas palavras para a gente poder fechar o nosso programa com a música, o samba enredo, então, da Salgueiro. Bom, agradecer ao aluno Victor, né, do primeiro período curso histórico, mandou uma mensagem aqui no programa, a todos que estão nos ouvindo. Lembrar que não devemos falar dos povos indígenas somente no dia 19 de abril ou no mês de abril, mas ao longo do ano, como preconiza a lei, né, 11.645 de 2008, e o nosso próprio currículo também. Lembrar que é possível, né, trabalhar a partir de um aspecto que valoriza a cultura, a diversidade dos povos indígenas, sua luta e resistência. Muito obrigada, professora Paula, pela oportunidade, e é sempre um prazer falar com a sociedade poraense, pessoal do entorno, né? Muito obrigada. E eu quero agradecer rapidamente aqui os ouvintes, a Eliane Oliveira, a Iraíza, a Bia, o Eleandro Bueno, o Vilmaci, Nessi, a Dácia, Osman, Deilza, Arli Luísa, Divino Goiano, vários que falaram bom dia, agradeceram e parabenizaram pelo programa. Em específico aqui, a Eliane Oliveira, que dedica o programa de hoje à pastora Leni, que está fazendo aniversário. Muito obrigada.
até a próxima semana e terminamos a nossa programação de hoje, então, com o samba enredo da Salgueiro. Até semana que vem.